Vocês já se sentiram como se o dia mal tivesse começado e a energia já estivesse em baixa? Aquela sensação de cabeça pesada. Dificuldade para focar. Como se uma névoa pairasse sobre os pensamentos logo depois do pequeno almoço. É uma realidade dolorosa para muitos de nós, especialmente depois dos 60, quando cada grama de vitalidade é preciosa. Muitas vezes. Pensamos que estamos a fazer as escolhas certas, seguindo os hábitos que nos foram ensinados ao longo da vida. Mas a verdade é que alguns dos alimentos mais comuns que colocamos no nosso prato, logo pela manhã, podem estar, na verdade, a roubar a nossa energia e a embaciar a nossa clareza mental. É um segredo que poucos conhecem, mas que tem um impacto gigante na nossa qualidade de vida. Imaginem acordar todos os dias com uma mente afiada, cheios de vitalidade para desfrutar dos netos, dos passeios, dos nossos hobbies preferidos. Não é um sonho distante, é uma possibilidade real. Ajustando aquilo que comemos na refeição mais importante do dia, neste vídeo, vamos desvendar 4 pequenos almoços comuns que, infelizmente, já não nos servem bem depois dos 60. E mais importante ainda, vamos apresentar 4 alternativas deliciosas e fáceis de preparar, que vão encher-vos de energia duradoura e uma clareza mental que talvez nem se lembrem de ter. Não se trata de dietas restritivas, mas sim de escolhas inteligentes. Fiquem até o final, pois algo que vou partilhar vai surpreender vocês e mudar a vossa forma de ver o pequeno almoço para sempre. Bem, vamos mergulhar de cabeça nesta jornada de transformação matinal. O primeiro alimento que muitos de nós, depois dos 60, deveríamos pensar em repensar, e até mesmo parar de comer, logo de manhã, são os cereais de pequeno almoço industrializados. Sim, aqueles que vêm em caixas coloridas, prometendo um bom começo para o dia. A publicidade é convincente, mostrando-os como algo saudável e prático, uma solução rápida para as manhãs agitadas. Mas a realidade é que a grande maioria destes cereais, especialmente os mais populares, são verdadeiras bombas de açúcar e carboidratos refinados. Pensem bem quando olham para a lista de ingredientes. O açúcar, ou xaropes diversos, aparece muitas vezes nos primeiros lugares. E o que acontece quando ingerimos uma quantidade tão grande de açúcar logo no início do dia? O nosso corpo reage com um pico rápido de glicose no sangue, que nos dá uma sensação momentânea de energia. É como um fogo de palha, que queima rápido e se apaga ainda mais depressa. Pouco tempo depois, vem a queda, e com ela, a fadiga, a falta de concentração e aquela névoa mental que mencionei antes. Para quem já passou dos 60, esta montanha-russa de açúcar é particularmente prejudicial. Pode levar a um aumento da inflamação no corpo, dificultar o controle da glicose para quem tem problemas de diabetes ou pré-diabetes, e até mesmo impactar a nossa capacidade de memória e a saúde cardiovascular a longo prazo. Além disso, a falta de fibra e proteína nestes cereais faz com que não nos sintamos saciados por muito tempo, levando-nos a procurar um lanche logo a seguir. Muitas vezes também pouco saudável. É um ciclo vicioso que nos mantém presos à fadiga e à falta de clareza. Mas não se preocupem. A alternativa é não só deliciosa, como incrivelmente benéfica. Em vez dos cereais açucarados, o que podemos comer para começar o dia com o pé direito são os ovos? Sim, os simples e versáteis ovos. Durante anos, houve um certo estigma em relação aos ovos devido ao colesterol. Mas a ciência moderna já desmistificou grande parte disso, mostrando que para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos é perfeitamente seguro e até benéfico. Um ovo é uma potência nutricional. Ele oferece uma dose robusta de proteína de alta qualidade,
que é essencial para a manutenção da massa muscular. Algo crucial à medida que envelhecemos. A proteína ajuda a manter-nos saciados por mais tempo, evitando aqueles picos e quedas de açúcar no sangue. Além disso, os ovos são ricos em colina, um nutriente vital para a saúde cerebral e a função cognitiva. Eles contêm vitaminas do complexo B, que são importantes para a produção de energia, e antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que são excelentes para a saúde dos olhos. Pensem nas infinitas formas de preparar ovos mexidos, escalfados, cozidos, estrelados. Podem combiná-los com alguns vegetais salteados, como espinafres ou cogumelos. Para adicionar ainda mais nutrientes e fibra, uma omelete colorida com pimentões e cebola. Ou ovos mexidos com um pouco de tomate e salsa fresca. É um pequeno almoço que realmente alimenta o corpo e a mente, proporcionando uma energia constante e uma clareza mental que vos permitirá enfrentar o dia com vigor e foco. Agora, vamos ao segundo alimento que talvez esteja a sabotar as vossas manhãs, o pão branco. Especialmente quando acompanhado de compotas ou doces cheios de açúcar. Quem não gosta de uma torrada quentinha com um pouco de doce é um clássico do pequeno almoço português. Uma imagem de conforto e tradição. No entanto, o pão branco é feito de farinha refinada, o que significa que grande parte da fibra e dos nutrientes originais do grão foram removidos. O resultado é um alimento que o nosso corpo digere muito rapidamente, transformando-o em açúcar quase tão depressa quanto os cereais industrializados. Mais uma vez, temos o pico de glicose, seguido da queda e da sensação de cansaço e falta de concentração. E se a isso juntarmos as compotas comerciais, que são muitas vezes repletas de açúcar adicionado, estamos a duplicar o problema. Estamos a dar ao nosso corpo uma dose dupla de açúcares rápidos, sem a fibra ou a proteína necessárias para abrandar a absorção e fornecer energia sustentada. Para quem tem mais de 60 anos, este tipo de pequeno almoço pode contribuir para a resistência à insulina, flutuações de humor e uma sensação geral de letargia que não nos permite aproveitar o dia como deveríamos. É uma refeição que agrada ao paladar no momento, mas que nos deixa a desejar mais e com menos vitalidade pouco tempo depois. Mas há uma alternativa maravilhosa, que é igualmente reconfortante e muito mais benéfica: a aveia. Sim, a boa e velha aveia, que pode ser transformada numa refeição de pequeno almoço incrivelmente nutritiva e versátil. A aveia é um cereal integral, o que significa que é rica em fibra solúvel, especialmente um tipo chamado beta-glucano. Esta fibra é um verdadeiro presente para o nosso corpo. Ela ajuda a abrandar a digestão, o que significa que a glicose é libertada para a corrente sanguínea de forma gradual e constante, evitando os picos e quedas. O resultado é uma energia estável e duradoura ao longo da manhã, sem aquela sensação de cansaço súbito. Além disso, a fibra da aveia é excelente para a saúde digestiva, ajudando a manter a regularidade intestinal, algo que se torna ainda mais importante à medida que envelhecemos. E não para por aí, a aveia é boa para o coração, ajudando a reduzir os níveis de colesterol. Para torná-la ainda mais nutritiva e saborosa, podemos adicionar frutas frescas, como mirtilos, framboesas, maçã ou banana, que trazem vitaminas, antioxidantes e doçura natural, e para um impulso extra de proteína e gorduras saudáveis, sementes como as de chia, linhaça ou abóbora, ou até mesmo algumas nozes, são excelentes adições. Imaginem uma taça de aveia cremosa, aquecida, com maçã e canela no inverno, ou fresca com frutos vermelhos no verão. É um pequeno almoço que não só sacia, como nutre profundamente.
alimentando a vossa mente com a clareza necessária e o vosso corpo com a energia que merecem. Com estas mudanças simples, já estamos a dar um passo gigante para manhãs mais vibrantes e dias mais produtivos. Continuando a nossa conversa sobre como podemos transformar as nossas manhãs e, consequentemente, os nossos dias, vamos falar sobre um hábito que é comum em muitas casas, mas que pode estar a prejudicar a vossa energia e clareza mental: o consumo de bolachas, biscoitos ou bolos de pacote logo pela manhã, muitas vezes. Estes produtos são vistos como uma opção rápida e conveniente, ou até mesmo um miminho para acompanhar o chá ou o café. No entanto, a verdade é que a maioria destes itens ultraprocessados são uma mistura de farinhas refinadas, açúcares adicionados em grandes quantidades e gorduras hidrogenadas ou trans, que são extremamente prejudiciais para a nossa saúde, ao contrário do que a publicidade pode sugerir. Eles oferecem muito pouco em termos de valor nutricional. Não têm fibra, pouca proteína e estão repletos de calorias vazias que disparam os níveis de açúcar no sangue. Esta montanha-russa de glicose é ainda mais problemática para quem já passou dos 60, pois pode aumentar o risco de inflamação crônica, contribuir para problemas de peso e até mesmo afetar a saúde do cérebro a longo prazo, contribuindo para uma sensação de lentidão mental e falta de foco. As gorduras não saudáveis presentes nestes produtos também são um fator de risco para a saúde cardiovascular, algo que devemos ter especial atenção na nossa fase da vida. Além disso, os aditivos e conservantes que contêm podem perturbar a flora intestinal, que é essencial para uma boa digestão e até para o nosso humor. Parar com este hábito matinal pode parecer difícil no início, pois a doçura e a conveniência criam um certo vício. Mas os benefícios para a vossa saúde e bem-estar serão imensos. A boa notícia é que existe uma alternativa deliciosa e que vos fará sentir muito melhor: o iogurte natural, sem açúcar. Combinado com frutas frescas e um punhado de nozes ou sementes, este é um pequeno almoço que celebra a simplicidade e a nutrição. O iogurte natural é uma excelente fonte de proteína, que, como já vimos, é fundamental para manter a saciedade e a massa muscular. Mas não é só isso. Ele é também rico em probióticos, que são aquelas bactérias benéficas que habitam o nosso intestino. Uma flora intestinal saudável é a base para uma boa digestão, para a absorção eficiente de nutrientes e até para um sistema imunitário forte. Para quem já passou dos 60, ter um intestino feliz é crucial para combater problemas como a obstipação e para manter a vitalidade geral do corpo, ao escolher o iogurte natural. Evitamos todo o açúcar adicionado que se encontra nos iogurtes com sabores, que muitas vezes são tão problemáticos quanto os cereais açucarados. Para adicionar doçura e uma explosão de vitaminas e antioxidantes, as frutas frescas são a escolha ideal. Mirtilos, morangos, kiwis ou um pouco de manga são opções fantásticas. E para um toque final de gorduras saudáveis, fibra e ainda mais proteína, adicionem algumas nozes, amêndoas, nozes ou caju, ou sementes como as de girassol, abóbora ou chia. Imaginem uma taça colorida e cremosa que não só sacia a fome, como alimenta o vosso cérebro, dando-vos uma clareza mental surpreendente e uma energia que dura, sem aqueles picos e quedas. É um pequeno almoço que vos faz sentir leves, energizados e prontos para tudo, sem o peso da culpa ou da fadiga. É uma escolha que nutre o corpo e a alma. Um verdadeiro presente para vocês. Vamos agora para o quarto e último alimento que muitos de nós deveríamos reconsiderar no pequeno almoço: os sumos de fruta de caixa.
mesmo aqueles que se intitulam 100% natural. E os iogurtes com sabores que vêm já adoçados. Há uma ideia generalizada de que beber um copo de sumo de fruta é igual a comer a fruta. Mas, infelizmente, isso não é bem assim. Quando esprememos a fruta para fazer sumo, removemos a maior parte da fibra. A fibra é a chave para abrandar essa absorção do açúcar. Sem ela, mesmo o açúcar natural da fruta, a frutose, é absorvido rapidamente pelo nosso corpo, causando um pico de glicose semelhante ao açúcar adicionado. Os sumos de caixa, em particular. Muitas vezes contêm aditivos e podem ter açúcares concentrados que os tornam ainda mais problemáticos. E os iogurtes com sabores. A esmagadora maioria deles contém grandes quantidades de açúcar adicionado para mascarar a acidez e realçar o sabor. Este açúcar extra, combinado com a fruta já presente muitas vezes em puré e também sem fibra, cria um cenário onde estamos a ingerir uma dose excessiva de açúcares simples logo pela manhã. Para pessoas com mais de 60 anos, esta prática pode sobrecarregar o pâncreas, aumentar o risco de resistência à insulina e contribuir para a fadiga crônica. A nossa sensibilidade à insulina diminui com a idade, tornando-nos mais vulneráveis aos efeitos negativos do açúcar. É um hábito que nos priva da energia sustentada e da clareza mental que tanto valorizamos, substituindo-a por uma sensação efêmera de doçura que rapidamente se transforma em cansaço e falta de concentração. Não estamos a falar de um sumo de laranja esporádico numa ocasião especial, mas sim do hábito diário que se torna um sabotador silencioso da nossa vitalidade, em vez de sumos de caixa ou iogurtes açucarados. O que podemos fazer é abraçar os benefícios incríveis do abacate ou de um pequeno punhado de frutos secos. Estas são opções que nos oferecem gorduras saudáveis, que são essenciais para a saúde do cérebro e para uma energia duradoura. O abacate, por exemplo, é um superalimento. É rico em gorduras monoinsaturadas, as mesmas gorduras saudáveis que encontramos no azeite, que são excelentes para a saúde do coração. Mas não é só isso. O abacate também é uma boa fonte de fibra, de potássio e de vitaminas K, C, B6 e E. As gorduras saudáveis do abacate ajudam a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, proporcionando uma sensação de saciedade e uma energia que se prolonga por horas. Além disso, as gorduras são cruciais para a absorção de vitaminas lipossolúveis e para a função cerebral. Podem adicionar fatias de abacate a uma torrada de pão integral, junto com um ovo, ou fazer um creme de abacate e cacau para uma versão mais doce e nutritiva. É incrivelmente versátil, se o abacate não for do vosso agrado ou não o tiverem à mão. Os frutos secos, como as amêndoas, nozes, castanhas do Pará ou avelãs são igualmente fantásticos. Eles são pequenos pacotes de energia, cheios de gorduras saudáveis, proteína, fibra e uma miríade de vitaminas e minerais. Um pequeno punhado de frutos secos ao pequeno almoço, talvez adicionados à vossa aveia ou iogurte natural. Pode fazer uma diferença enorme na vossa energia e clareza mental. Eles ajudam a manter a glicose estável e a nutrir o cérebro com os nutrientes de que precisa para funcionar no seu melhor. Ao optar por estas gorduras saudáveis, estamos a investir diretamente na nossa vitalidade, no nosso foco e na nossa capacidade de desfrutar de cada momento do dia, sem a fadiga ou a névoa mental que os açúcares rápidos trazem. Com estas alternativas, estamos a criar um arsenal de opções que não só são deliciosas, como verdadeiramente transformadoras para a nossa vida depois dos 60. Chegamos ao final desta partilha. E espero, do fundo do coração,
Que as informações que vos trouxe hoje vos inspirem a olhar para o vosso pequeno almoço com novos olhos e a sentir que o controlo da vossa energia e clareza está nas vossas mãos. Falamos sobre como os cereais açucarados podem dar-nos um pico de energia e uma queda abrupta, e como os ovos são uma alternativa potente em proteínas e nutrientes essenciais para a nossa mente e músculos. Um verdadeiro despertar nutricional. Discutimos o pão branco e as compotas açucaradas, que nos roubam a energia com os seus carboidratos refinados, e como a aveia, com a sua fibra amiga e complexidade nutricional, nos oferece uma energia constante, duradoura e uma saúde digestiva incomparável. Também abordamos as bolachas e bolos de pacote, que são armadilhas de açúcar e gorduras não saudáveis que prometem conforto, mas entregam fadiga, contrastando-os com o iogurte natural, que é um aliado probiótico e proteico extraordinário, especialmente quando enriquecido com frutas frescas e um punhado de nozes ou sementes. E, por fim, vimos como os sumos de caixa e iogurtes adoçados podem ser enganadores, roubando-nos a fibra e sobrecarregando o nosso sistema com açúcares, e como o abacate e os frutos secos nos oferecem as gorduras saudáveis de que o nosso cérebro tanto precisa para funcionar com clareza, agudeza e vitalidade. O que quero que levem daqui é uma verdade simples, mas poderosa cada escolha alimentar que fazemos, especialmente de manhã, tem um impacto direto e profundo no nosso bem-estar físico e mental ao longo do dia. E a boa notícia é que não é preciso uma revolução drástica. A verdadeira surpresa, talvez, seja o quão simples e acessíveis são estas alternativas, e o quão rapidamente vocês podem começar a sentir a diferença. Não se trata de privação, mas de substituição inteligente e de abraçar opções que verdadeiramente nutrem. Não é preciso uma mudança de vida radical, mas sim pequenos ajustes conscientes que, com o tempo, se transformam em grandes e notáveis ganhos para a vossa saúde, para a vossa vitalidade e para a vossa felicidade. Pensem nos ovos cozidos que podem preparar no dia anterior para as manhãs mais apressadas, prontos a consumir com um tomate fresco, ou na aveia que podem deixar de molho durante a noite, conhecida como overnight oats, para um pequeno almoço rápido, fresco e nutritivo assim que acordam. Imaginem o iogurte natural como uma tela em branco para as vossas frutas preferidas. Um toque de mel com moderação ou canela. E a crocância dos frutos secos. É sobre nutrir o vosso corpo com respeito e amor, dando-lhe os combustíveis de que precisa não apenas para sobreviver, mas para prosperar e brilhar em cada atividade do dia. A vossa saúde não é um destino a ser alcançado, mas uma jornada contínua de autocuidado e descoberta. Cada passo que dão em direção a hábitos mais saudáveis é um investimento inestimável no vosso futuro, na vossa capacidade de desfrutar plenamente desta fase da vida. Lembrem-se, pequenas mudanças podem fazer uma enorme diferença na vossa saúde e felicidade, e são elas que vos darão a liberdade de viver com plenitude. Não se sintam sobrecarregados ou intimidados. Comecem com uma substituição, depois outra. A consistência é muito mais importante do que a perfeição. E cada pequena vitória é um passo em frente. A idade traz sabedoria. E com essa sabedoria vem o poder e a responsabilidade de fazer escolhas que verdadeiramente vos servem, que vos permitem viver com mais energia, mais clareza, mais entusiasmo e mais alegria. Não aceitem a ideia de que a fadiga, a névoa mental ou a falta de disposição são uma parte inevitável do envelhecimento. Pelo contrário, vocês podem e merecem sentir-se vibrantes, lúcidos e cheios de vida todos os dias. Esta fase da vida pode ser a mais rica e gratificante de todas.
E a alimentação tem um papel fundamental nisso. Quero muito saber o que pensam sobre estas ideias e como planeiam aplicar estas sugestões nas vossas manhãs. Qual destes alimentos a evitar vos surpreendeu mais e por quê? E qual das alternativas saudáveis vos parece mais fácil? Ou talvez mais apetitosa de incorporar no vosso dia a dia? As vossas opiniões e experiências são muito valiosas. Partilhem as vossas ideias e os vossos pensamentos nos comentários abaixo. A vossa partilha pode inspirar e encorajar outras pessoas na nossa comunidade a fazerem as suas próprias mudanças positivas e a descobrirem os benefícios destas transformações. Se gostaram deste vídeo, se acharam que vos foi útil ou que vos deu uma nova perspectiva, por favor, deixem um like. É um gesto simples que ajuda imenso o canal a crescer e a chegar a mais pessoas que podem beneficiar destas informações valiosas. E se ainda não o fizeram, subscrevam o canal para não perderem os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a partilhar mais dicas, conselhos práticos e inspiração para uma vida mais plena, saudável e feliz depois dos 60. Juntos, podemos construir uma comunidade forte, de apoio mútuo e inspiradora, onde partilhamos o conhecimento e a experiência para vivermos a nossa melhor fase da vida, com todo o entusiasmo e vitalidade que merecemos. Lembrem-se sempre: viver a vossa melhor vida em qualquer idade é o vosso direito e a vossa capacidade inata. Desfrutem de cada momento, com energia renovada, clareza mental e um sorriso no rosto, porque vocês merecem toda a felicidade e bem-estar do mundo